Informação importante sobre a lesão de Pedro. O vídeo de hoje do canal da Nicola fala sobre o atacante do Flamengo e conta também se Eric, jogador do São Paulo, pode voltar ao Morumbi em 2026. Preciso registrar a vitória do Corinthians, que garantiu alívio no timão e também em concorrentes. O Atlético Mineiro também venceu. Preciso te atualizar sobre o projeto do Santos para virar SAF. Vasco da Gama devendo dinheiro, e bastante dinheiro, para conta de água. Já a defesa do Palmeiras acabou por desaparecer nos últimos jogos. Para completar tudo sobre o fair play financeiro, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e registrar que quem foi comigo no palpitão do Nicola nessa manhã de sábado se deu super bem, nossa fezinha bateu legal. Bom, bora de notícias. Quero começar registrando que Cristiano Ronaldo marcou mais um gol nesse sábado na vitória do Al Nassr por 2-0 contra o Al Razan, jogo da Campeonato Saudita. Dessa maneira ele está a 50 gols de alcançar 1000 em sua carreira de atleta profissional. Já o River Plate corre enorme risco de não jogar Libertadores da América de 2026. O time argentino gigante foi eliminado pelo Independiente Rivadavia na Copa Argentina, derrota nos pênaltis por 4-3, e a menos que consiga um título inesperado, não deve jogar a próxima edição da Libertadores da América. Quero falar agora sobre o fair play financeiro no Brasil. A CBF prepara esse mecanismo para começar a atuar no Campeonato Brasileiro de 2026. Existe um projeto em fase final de elaboração, ele deve ser apresentado aos clubes a partir de novembro. Importante registrar que os clubes estariam proibidos de ter dívidas vencidas com atletas, outros clubes e também com o governo. Os resultados financeiros desses clubes precisariam ser positivos. Na pior das hipóteses, no 0-0, não vai mais se aceitar déficit pesado. Só para completar, haverá controle de gastos com o elenco de acordo com o potencial da receita. Haverá também ainda um controle de dívida de curto prazo. A primeira providência a ser implantada, haverá uma série de escalas, mas a ideia do pessoal que está cuidando desse assunto é a proibição de dívidas vencidas. Isso significa que débitos novos ou parcelamentos antigos não poderão ser mais atrasados. A julgar pela condição financeira dos clubes brasileiros, dá para dizer que o fair play financeiro vai ser o grande desafio para muitos em 2026. Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa urgentemente melhorar seu sistema defensivo. Palmeiras de Abel, que teve como uma das grandes marcas o fato de tomar poucos gols, desinvestou a tomar muito gol nas últimas partidas. Só para você entender, nos 5 jogos mais recentes foram 10 gols sofridos, média de 2 gols por jogo. 3 gols da LDU, mais 3 do Flamengo, 1 do Bragantino, 1 do Juventude e 2 gols do São Paulo. Se a gente aumentar um pouquinho a amostragem, das últimas 12 partidas, o Palmeiras só não levou gol em um jogo. Na vitória por 3-0 contra o Vasco, muitos gols sofridos, e se isso não mudar rapidamente, dá para dizer que o Palmeiras tem grande chance de ser eliminado da Libertadores da América. Isso porque nesse domingo pega o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, o Allianz Parque, e na quinta-feira recebe a LDU, precisando reverter a derrota por 3-0. Se o Palmeiras em algum momento tomar gol do time equatoriano, em vez de precisar de 4 gols para passar de fase, vai precisar de 5. Um 4-1 levaria a decisão para pênaltis. Só para completar, registrar ainda que o Palmeiras não tem conseguido se acertar no seu sistema defensivo porque o Aníbal Moreno, machucado, virou desfalque, porque Bruno Fux e Murilo não têm passado confiança, mas de maneira geral o Palmeiras defensivamente não vai bem. Muita gente tem inclusive culpado o Carlos Miguel, mas a verdade é que o Carlos Miguel participou de apenas 2 jogos, e o Palmeiras já vem sendo muito mais suscetível no seu sistema defensivo bem antes da entrada do ex-goleiro do Corinthians. Bora falar agora sobre o Vasco, que deve quase 10 milhões de reais em água, pelo menos é o que garante a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Essa empresa entrou com ação na justiça contra o Vasco da Gama. A concessionária de água pede uma habilitação de crédito na recuperação judicial do Vasco. A verdade é que ela está tentando morder 9 milhões e 900 mil reais da dívida que o Vasco tem com os seus credores. O Vasco
admite dívida, mas assegura que hoje sua pendência é de 6.200.000 reais. Há uma diferença aí de quase 4 milhões de reais entre o que o Vasco garante dever e o que a concessionária assegura que o Vasco deve. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, o Rayan está fora do jogo contra o Bragantino. Isso já se tornou oficial ao longo do sábado. Um edema na coxa, está tratando e deve voltar na próxima partida. Hora de falar sobre o Santos para repercutir informação publicada nas últimas horas pelo UOL, que dá conta de que o Peixe está decidido a se transformar em sociedade anônima do futebol. Ninguém no Santos confirma, mas essa é uma história que vem sendo construída dentro da Vila Belmiro há algum tempo. Nesse momento, o Santos estaria aguardando interessados na compra do clube. Só para completar, é importante dizer que a XP apresentará em breve ao Santos um perfil de possíveis investidores. Marcelo Teixeira já tem um valor definido tanto da dívida líquida, que pretende ser zerada com essa ação da SAF, quanto também do valuation, quanto o Santos vale para que possíveis interessados tenham de disponibilizar esse dinheiro. Não se descarta aquela velha ideia de que Neymar e seu pai adquiram o Santos, embora esse assunto tenha perdido um pouco de força nas últimas semanas e meses. E você, torcedor santista, entende que virar SAF é a solução dos problemas alvinegros? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Hora de falar sobre o Galo, que respondeu em momento difícil da temporada, vitória por 1-0 contra o Ceará na tarde desse sábado na Arena MRV, gol com 23 segundos marcado por Alan Franco. O Galo deu uma poupada em alguns titulares, conseguiu ser quase sempre superior ao adversário e essa vitória foi fundamental. O Galo tinha apenas 2 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, com os 3 pontos do Atlético. Associados à derrota do Vitória, a gente vai falar sobre esse resultado daqui a pouquinho. O Atlético abre 5 pontos em relação ao Z4 e pode focar suas atenções na disputa da Sul-Americana. Terça-feira tem partida contra o Independente Del Valle dentro de casa. O Atlético passa para a final com qualquer vitória depois do empate em 1-1 no jogo de ida. Importante registrar que o Hulk foi titular na partida contra o Ceará, não marcou gols e fez uma partida apenas ok. Já o Vovô estacionou nos 35 pontos na 15ª colocação, segue ameaçado pelo rebaixamento. Hora de falar sobre o São Paulo. Há alguma chance de o atacante Eric, que pertence ao tricolor, mas está emprestado ao Vitória, retornar ao São Paulo em 2026? Vale a lembrança de que esse empréstimo se encerra em 31 de dezembro, o Vitória pagou R$1 milhão pelo empréstimo e se comprometeu a pagar 100% dos salários. O time baiano ainda não tomou uma posição sobre a possibilidade da compra em definitivo. Isso vai estar muito associado à permanência do Vitória na primeira divisão. Se o Vitória permanecer, existe uma chance real de proposta para aquisição do atleta. Se o time cair para a segunda divisão, o Vitória não terá condições de fazer uma oferta para compra. Quero registrar também que, de acordo com o staff do Eric, alguns movimentos de clubes brasileiros já começou. Esses times teriam demonstrado o interesse de pegá-lo por empréstimo. O São Paulo não tem a intenção de utilizar o Eric em 2026. Isso já está meio decidido internamente. O São Paulo entende que o atacante de 27 anos de idade é inferior aos atletas que o São Paulo já tem no seu elenco. Até por isso, a prioridade no momento no São Paulo é encontrar alguém que tope comprá-lo. Desde que o Eric se mudou para o Vitória, foram 30 partidas com 3 gols e 5 assistências. Queria só registrar outros jogadores do São Paulo emprestados. Galopo emprestado ao River Plate será comprado. Rodrigo Nestor emprestado ao Bahia, tudo para ser comprado. Tem também João Moreira no Porto, Jandrei no Juventude e Ibali, que foi jogar no Retrô. Nenhum desses 3 faz parte dos planos do São Paulo para 2026. Hora de falar sobre o Corinthians, que no sufoco, na garra, bem a seu estilo, conseguiu uma vitória fundamental. Na tarde desse sábado, o Timão fez 1-0 no Vitória com 1 a menos. Contar um pouquinho da história do jogo. Corinthians e Vitória fizeram um primeiro tempo horroroso, de pouquíssimas chances. Veio o segundo tempo e a partida continuou se arrastando, até que Breno Bidon foi expulso já na reta final da partida. E com 1 a menos, Corinthians, imagino eu, ficou muito mais próximo de perder do que de ganhar. Mas, depois de um bate e rebate na área, um jogador que nem faz parte dos planos do Corinthians para a próxima temporada e que tem seu filme queimado com o torcedor, o Charles apareceu para cabecear, a bola tocou no travessão, pingou dentro do gol e garantiu a vitória alvinegra. É bem verdade que antes do fim do jogo, o Felipe Longo, goleiro que veio da base, fez uma defesa com os pés maravilhosa, impedindo o empate do Vitória, e o resultado foi fundamental para que o Corinthians consiga respirar
muito mais aliviado. Timão que tinha 5 pontos de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time na zona do rebaixamento, foi para 39 pontos na tabela de classificação, são 8 de vantagem em relação ao time baiano. Dá para focar agora no Campeonato Brasileiro, sonhando com vaga em Libertadores e também pensar na Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nas semifinais do torneio de mata-mata. Só para completar, registrar também que o Corinthians, pela primeira vez na edição desse ano do Campeonato Nacional, venceu 2 partidas consecutivas, só para você entender como a campanha era ruim até agora. Já o Vitória teve sua sequência de 2 vitórias consecutivas encerrada. O time de Jair Ventura havia vencido o Bahia e o Santos, mas perdeu dentro de casa, estacionando sua reação. Vitória segue com 31 pontos conquistados. Informação importante no Flamengo, existe uma chance real de Pedro não entrar mais em campo para vestir a camisa rubro-negra nessa temporada. De acordo com o jornalista Renan Moura, o Pedro decidiu se afastar dos próximos jogos. Está descartado, por exemplo, da partida da próxima quarta-feira contra o Racing na Argentina. Ele sofreu uma fratura no antebraço direito no jogo contra o Racing no Maracanã. E o atleta decidiu, de acordo com o jornalista, se recuperar e esperar pela consolidação da fratura. Ele não quer correr o risco de voltar a jogar e ter um problema no osso. Importante registrar que isso não foi confirmado nem pela assessoria do Pedro, nem pelo Flamengo, até por ser um dia de jogo, não consegui a resposta das duas partes. Assim que tiver qualquer novidade sobre um tema que é delicado e importante, trago novidades para vocês. Importante registrar que a única chance de o Pedro reaparecer seria numa eventual final da Libertadores da América. Jogo marcado para Lima, para que esteja na decisão. O Flamengo precisa de pelo menos um empate contra o Racing na próxima quarta-feira na Argentina. Só para completar ainda, destacar que o tempo de recuperação para esse tipo de fratura é de 4 a 6 semanas. E o outro centroavante do elenco do Flamengo é alguém que não tem prestígio nenhum com o técnico Felipe Luiz, e eu me refiro a Juninho, que em muitas partidas nem sequer foi relacionado. O Plata deve ser o substituto do Pedro na noite desse sábado contra o Fortaleza no Castelão. Tem também a questão do Bruno Henrique, que havia dito, depois do empate, da vitória por 1 a 0 contra o Racing na última quarta-feira, que não quer mais ser utilizado como camisa 9. E você? Como resolveria esse problema no Fla? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau.